Oi, meus amores, muito boa tarde. Todos os dias é o Abinal que começa, mas hoje ele ficou esperando. Tá tudo bem por aí? Só porque ele foi ao terapeuta capilar. Fui ao terapeuta capilar. Não, conversou com o meu cabelo e falou, cara, você precisa dar uma reduzida. Aí cortou, deu uma baixadinha. Às vezes o cabelo decide isso por si só, né? Não, aqui na frente, no caso... Acho que eu vou dar uma reduzida. Tem muita gente aí, vamos fugir. Pá, gente, caiu. Muito bem, meus amores, se deixar aqui a conversa... para cada parte do corpo. Vai, daí tem na terapeuta nasal, bucal... Foi? E vamos parar, né? Foi. Ó, a pauta de hoje não tem nada a ver com terapia capilar aqui do Abinal. Nós vamos conversar hoje sobre como ter um ambiente o mais seguro possível, do ponto de vista físico, emocional. Quem diria que seria o caso de pontuar, mas é necessário de pensar os fatores econômicos, o quanto implicam também na condição de segurança da família, ao ponto de evitar que crianças e adolescentes fujam de casa, saiam de casa, sejam mais vulneráveis a serem aliciados, a serem levados à força. E nós vamos adentrar por esse assunto com bastante seriedade, falando de crianças e adolescentes que desaparecem, que fogem, que saem de casa. E os números são alarmantes, né? Infelizmente, pelo menos 66, segundo dados mais recentes, 66 crianças somem por dia no Brasil. É um número altíssimo. A gente vai trazer mais informações sobre isso ao longo do programa também. Eles são alarmantes quando a gente não lê eles junto com outros números. Porque quando a gente pensa em outros números e outras culturas em relação à infância no Brasil, a gente vai perceber que é óbvio. As condições são favoráveis para isso, quando né? você olha junto com outras coisas, você fala, seria muito estranho se isso não acontecesse. Ou seja, a gente está falando de um problema crônico, profundo, social e que envolve, para começar a discutir, o envolvimento de todo mundo, de todas as organizações sociais. Porque nós não estamos falando, a partir daqui, de crianças que se perderam no parque. Nós não estamos falando dessas crianças que desapareceram uma vez ou outra, como ocorre e depois são encontradas ou não, em casos lamentáveis, muito tristes. A gente também tem, entre estes números, o caso de crianças e adolescentes que são roubados, que são vendidos, com pessoas que são trocadas como moeda e exportada para outros países. Ou seja, é alguma coisa que envolve uma grave condição das questões econômicas, sociais e familiares. Daqui, como é o nosso quadrado, vamos pensar família, vamos pensar relacionamento, mas é algo muito sério que vai além das portas da casa de muita gente, tá bom? Para conversar com a gente, nós temos aqui a Fara Diniz, que é advogada em Direito Digital. Nós vamos pensar na implicação das redes sociais, nós vamos ver do aspecto legal em alguma medida para a gente começar o programa hoje com a Fara Diniz. Quem mais que vem? Vamos conversar com a Bárbara Galantini, que é psicopedagoga e vai também nos dar dicas, e a gente vai aprender um pouco sobre isso também dentro deste contexto, né, da educação, do relacionamento com crianças e adolescentes. Verdade. E ainda, né, tratando desse tema, uma entrevista com o delegado Carlos Ceroni, ele que vai falar pra gente um pouco sobre como proceder, né, diante de um desaparecimento, trazendo mais informações e cuidados dentro dessa área também. E tem ainda, pra gente acompanhar, um relato, um testemunho, história forte de uma mãe que teve a filha desaparecida na década de 90 e até hoje não sabe onde a filha está e o que aconteceu com ela, e fica aquele coração apertado, aquela dor e aquela ferida que nunca cicatriza, né? É um luto permanente. Temos ainda Josemara Mai com mais info hoje também, daqui a pouquinho com a gente. Pausa bem rapidinha, já estamos de volta no seu Entre Família ao vivo. Até já. Seguindo por aqui na sua tarde, agora 2h35, ao vivo Entre Família. Deixa eu conferir. 2h35. Aham. Ao vivo por aqui para ter a sua interação, você ligadinho com a gente, mas é legal. Deve dar uma alegria. Você quer fazer também? Não. Já fiz, não sinto a mesma coisa. É só pra quem... Eu fico sabendo que hora que é. É só pra quem teve no rádio por muito... Ele também, ele tá no rádio também, né? Mas só dá uma alegria quando você fala assim, que hora que eu compromisso, acho que eu vou perder 2h30. Ai, aí o compromisso é 40. Aí dá uma alegria. Sem contar que às vezes coloca o relógio adiantado. Eu sou desse. Fica 5 minutos adiantado. Ah, não gosto disso não. No meu carro tem 5 minutos adiantado, eu fico sempre regredindo. A gente faz a conta, dá meio que na mesma. É na realidade, dá na mesma. Verdade. Gente, pra você interagir por aqui no nosso Entre Família de hoje, tem perguntinha. O tema
tema é como criar um lar seguro para que seu filho, sua filha não tenha aquela vontade de fugir. Mas às vezes, até dentro do lar seguro e tudo mais, eu já pensei em fugir de casa. Não. E boa. A gente precisa colocar cada coisa no seu quadrado. A fase de desenvolvimento da criança, que vai levá-la a fantasiar, desejar, comparar. E num dado momento ela vai pensar que a casa do coleguinha é melhor do que a casa dela, de que o pai e a mãe do coleguinha é melhor. Ou se eu fosse morar sozinho, acho que seria melhor. Eu tenho as minhas liberdades. Agora aqui tem regra, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Ele pensa que a gente... É isso, eu pensava assim. Eu sei cuidar de mim, eu sei fazer arroz, eu sei fazer feijão. Eu já posso morar sozinho. Meu sobrinho, com 4 anos de idade, ele pegou uma sacolinha do supermercado, colocou 2 cuequinhas dentro, uma camiseta, sei lá, disse que estava indo embora. Aí a mãe disse assim, você vai morar na rua, com os meninos de rua. E aí ele voltou chorando. Eu conheço uma pessoa que falou que o pai da coleguinha é mais legal que o pai dela. Então eu falei, então vai lá na casa dela. Me leva, então. Ó, que independência, né? Então me leva aí. Não queria ir na rua sozinha, né? Então nós não estamos falando desse desejo natural do processo de crescimento, de compreensão de mundo de uma criança. A gente está falando de crianças que saem de casa, que fogem de casa, ou que desejam, ou tentam, ou conseguem de fato, por conta das condições familiares. São condições que vomita esta criança muitas vezes para fora de casa, se assim podemos dizer. Situações de muita vulnerabilidade, de pobreza, de violência, de embriaguez, de toda sorte de sofrimento, que faz com que seja um lugar em que a criança pense, como qualquer um de nós pensaria, como é que eu saio daqui? E ainda para outros lugares dessa vulnerabilidade, como por exemplo ser predada por criminosos, que faz com que aquela criança seja atraída, oferecendo para ela um lugar melhor. E a gente fala de república. O que é república? É uma coisa pública. Então nós vivemos numa república. E a gente fala de uma democracia, e fala de pertencimento, e fala de cidadania. Mas o único lugar que é seu é o seu quarto. Então como que eu posso me sentir seguro onde o único lugar que é meu, ele é um espaço de 5 metros quadrados. Ou seja, da porta da minha casa para fora, já eu não pertenço a absolutamente nada. Todo o ambiente do planeta é um ambiente inseguro além da minha casa. É óbvio que isso vai dar errado. Vai. Então não tem uma dimensão de eu sair da porta da minha casa e estar dentro da minha comunidade. Estar dentro da minha cidade, estar dentro da minha... Nada é seu. Então, qualquer momento que uma criança pisa da porta de casa para fora, ela já não pertence a absolutamente nada. Então, não tem como consertar isso. E se da porta da casa dela para dentro também não for o lugar dela? Então, ela não tem espaço no planeta. Verdade. Entendeu? Quer participar com a gente, interagir por aqui no Entre Família, contar a sua experiência, a sua história? Conta aí no 129-8315-0249. Estamos esperando a sua interação, tá bom? 129-8315-0249. Eu vou ali conversar com a doutora Fara Diniz e a gente já retoma por aqui, mas de lá eu quero conversar com a Fara sobre essa segurança que precisa haver em casa, com a família, mas que muitas vezes tem as portas abertas pela internet, que leva para esse mundão de, meu Deus, já possibilitando inseguranças. Bem-vinda, boa tarde, linda. Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. O que dizer de segurança, família, com a frequência assídua à internet, onde muitas vezes a criança ou adolescente fica exposto até a possibilidade de abrir mão da sua família, da segurança do seu lar, para ir em busca de ilusões? Estamos falando de uma realidade que antes era restrita ao seu ambiente geográfico e que agora pode acontecer de qualquer lugar do mundo. Não acontece mais nem dentro do ambiente que é sua cidade, seu estado, seu país. Agora a gente está falando de qualquer lugar do mundo. Esse acesso acontece de diversas formas hoje, com os jogos online, redes sociais, o próprio WhatsApp, grupos de outros espaços, né? E, infelizmente, quando a gente está falando de espaços de vulnerabilidade, o lugar de escuta acaba sendo esse espaço, que pode ser de pertencimento e oferta de muitas oportunidades que nem sempre são as melhores. Exatamente. Eu estou falando com Fara, que é advogada, como disse, e o que a gente entende, do ponto de vista legal, considerar uma criança desaparecida? Tem um tempo, como é que se configura o desaparecimento de uma criança de fato, legalmente?
Quando a gente fala de crianças, prioritariamente, mas crianças e adolescentes, a gente está falando de um superior interesse da criança. Então, não há que se falar em tempo. Desapareceu, essa criança não está, né? Você não encontra em lugar que você não sabe, não entende o paradeiro, não tem por onde pensar que isso aconteceu. É preciso já tratar como uma criança desaparecida para ser comunicado ao Ministério Público, Conselho Tutelar, à própria polícia, porque o tempo, ele é determinante. Imagina que ela pode ter questões físicas, ela pode ter questões de ordem, enfim, as várias situações que já foram tratadas aqui, que envolvem alguém se aproveitar e se apropriar de uma criança que está sozinha, e precisa ser comunicado o mais breve possível, porque a janela de 24 horas ela é determinante para que a gente tenha sucesso nessa resposta, nesse encontro. Né? E essa é uma questão muito importante de ser pontuada, porque há um consenso ainda, pelo que pesquiso e as entrevistas que já fiz com delegados, inclusive nós teremos a participação de um delegado ainda no programa de hoje, por considerar que não vamos esperar um pouquinho, vamos esperar 24 horas para tal. Em 24 horas, uma criança é levada para um outro país. Uma criança simplesmente desapareceu em 5 minutos, já é o caso de você se preocupar plenamente e recorrer às autoridades. Questões se nós temos buscas ou pessoas interessadas mesmo diante da sua função legal para atuar nesse sentido. Bom, eu iniciei perguntando a respeito da vida digital, do curso dessa vida digital onde as crianças estão expostas a pessoas criminosas, a toda espécie de chamariz para uma vida paralela à sua realidade. Agora eu te perguntei sobre desaparecimento do ponto de vista legal. Isso para dizer que a FAR ela é especialista em direito digital, com a atenção voltada a crianças e adolescentes. E ela já esteve aqui, já gravamos também um consultório de família, inclusive hoje, para tratar desse assunto. E eu queria que você, na sua especialidade, aproveitasse o período para considerar com os pais a necessidade de serem cuidadosos por essa janela da experiência humana que se abriu dentro da casa de todos nós e que deixa crianças e adolescentes muito vulneráveis mesmo ao atrativo de criminosos do outro lado, que podem levá-los a sair de casa, a se prostituírem, a se venderem para outros lugares, ou mesmo sobre coerção de fato, como há muitos casos. Por favor. Exato. Nós estamos falando de uma nova realidade de configuração da infância, porque agora existe um acesso completo com um dispositivo, um celular, um tablet, e a comunicação passa a acontecer. Eles acreditam que estão se comunicando com outras crianças ou outros adolescentes, mas existem redes muito bem configuradas e organizadas. A gente fala, inclusive, de organização criminosa, que estão ali exclusivamente com interesse em cooptar essas crianças. E elas têm interesse, a criança não tem dinheiro, mas ela tem o corpo dela. E crianças são valiosas, seja para essas situações que é de levar da vida, seja para a exposição da sua imagem sem roupa, seja para levar ela a uma ameaça, seja para buscar os dados e informações de cartões de crédito da sua família. Tem muitas situações que acontecem pensando no universo infantil, que tem um acesso irrestrito ao celular, às redes sociais como um todo, e acaba que essa cooptação acontece muito bem coordenada. E aí a gente precisa estar atento, por quê? Porque o nosso papel também é de cuidar, de orientar no ambiente virtual, não é só no físico. Nesse momento que a gente precisa estar alerta, atento, supervisionar, mas também dialogar, conversar e oferecer esse espaço de acolhimento, né? Para que, num caso de situações como essa, ele saiba que pode contar com o pai e com a mãe para buscar ajuda. Perfeito. Verdade, hein? Isso, até alguns dados recentes, eles trazem que boa parte das crianças que saem de casa, a gente até falou um pouco sobre isso, acontece por conflitos dentro do lar. E aí, como a gente estabelecer, né, um lar realmente, né, onde a criança encontra ali o acolhimento, o amor, o cuidado que todas as crianças, adolescentes, enfim, merecem e precisam ter. A gente envia para você gratuitamente a revista Lar Doce Lar. Através desse material, você vai encontrar respostas a muitos casos aí, como por exemplo, né, traumas que foram vividos dentro de casa, que você talvez viveu, trouxe aí para dentro do seu lar também, viveu na sua infância, trouxe para dentro do seu lar, e aí os seus filhos também estão sujeitos aos mesmos caminhos que você acabou percorrendo. Mas se você quer fazer diferente, entre em contato com a gente, peça esse material e a gente envia gratuitamente
gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Ou por mais que não tenha enfrentado lá tantas dificuldades, mas você quer construir um lar sob a proteção divina, aquele escudo, a blindagem do céu, entre em contato com a gente e peça Lar Docilar. Esse material chega gratuitamente na sua casa, se você entrar em contato com a gente agora, tá? Pega o seu telefone e liga aqui na Escola Bíblica para pedir agora mesmo esse material e chegar de graça aí na sua casa. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Semana do Consumidor em vários lugares aí, onde vendem produtos, com desconto, não sei o que, mas aqui é de graça, tá bom? Você pede e você recebe gratuitamente na sua casa Lar Docilar. É isso, pastor Aleixo, Darleide. Muito bem, meus amores. Nós vamos para o intervalo, diretora? Continuo por aqui com a Fara? Era o Aleixo. É com você, pastor. Eu vou fazer o quê? Eu tenho a alegria de chamar a Josemara lá. Passa pra lá, passa pra cá, joga pra Jô. Joga pra Jô. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra você aí de casa. Você está bem? Hoje, nosso momento Mais Info, vamos conversar sobre a guerra no Oriente Médio. Mas antes, roda a vinheta. No último sábado, quando o mês de fevereiro estava chegando ao fim, muitos foram surpreendidos com a notícia de que os Estados Unidos e Israel realizaram uma série de ataques coordenados contra o Irã. No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos anunciou a morte do líder supremo do Irã. Desde então, o Irã tem revidado contra Israel, contra militares dos Estados Unidos e contra outros países do Oriente Médio. O que fez o conflito se expandir. Os ataques continuam e o número de mortos já passa de 1.000. E a gente olha para esse tipo de conflito, para as crises morais e sente que o mundo de alguma forma está perdendo o rumo. Mas eu queria falar com você aí de casa que conhece a Bíblia e também você que talvez ainda não a conheça, mas sente que algo está diferente. Olha, a verdade é que a Bíblia já tinha dito que isso aconteceria. O grande problema é que, junto com as guerras, surge muita confusão. Na internet, a gente vê de tudo, teorias da conspiração e especulações que só geram medo. Por isso, mais importante do que ouvir opiniões é entender o que a Bíblia realmente ensina. Pensando nisso, a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou este material aqui, que está na minha mão, que lançaremos em abril, a revista Esperança Eventos Finais. É um curso bíblico físico e digital totalmente gratuito. Ele une Daniel e Apocalipse para explicar com equilíbrio temas que todo mundo está perguntando agora. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O que são as 7 pragas? Como será de fato a volta de Jesus? E o anticristo é real? Muitos questionamentos. E é aqui que entra algo muito importante. Para que esta revista aqui seja impressa e chegue de graça a milhares de lares, nós precisamos dos nossos anjos da esperança. Se você é um anjo, neste mês de março, faça uma doação extra. Uma doação sua pode fazer a diferença. Como, Jô? Calma que eu te explico. Vamos supor aqui que você tem, 50 binais. Oh, 50 reais para fazer a sua doação. Com esse valor de 50 reais, conseguimos imprimir, 10 revistas como esta daqui. Sabe o que isso significa? São 10 famílias que vão trocar o medo pela esperança. Para você que já é anjo ou já foi no passado e quer voltar, é muito simples. Use o nosso Pix anjos@novotempo.com, que está aparecendo aqui na sua tela também. Não precisa nem mandar comprovante, o sistema já identifica você. Agora, se você ainda não faz parte dessa família, mas quer que a verdade chegue antes da confusão, mande agora um WhatsApp para 12 98176 6630, que também está aparecendo para você, e assim mande uma frase: quero ser um anjo.
Neste momento de tanta tensão e medo, que tal fazer a diferença aí da sua casa mesmo? Podendo ajudar a levar a luz em meio à escuridão, levar a verdade em meio à confusão, levar esperança em meio ao medo. Enquanto o mundo fala de guerras, nós podemos falar de promessas. Enquanto muitos espalham pânico, nós podemos espalhar fé. Porque a Bíblia não foi escrita para nos desesperar, foi escrita para nos preparar. E, acima de tudo, para nos lembrar que Deus continua no controle. Não é mesmo, pastor? A gente se acostumou a inventar os próprios sinais. A gente inventou os próprios sinais. E os discípulos já tinham feito isso desde quando eles fizeram a primeira pergunta. A gente colocou para Jesus, para ele dizer, para ele fazer a lista e assinar quais sinais que nós propomos para eles que sejam. E esse momento é muito importante, porque se esforçar para localizar-se no mapa errado, não leva você a lugar nenhum. Então, ou ele fala, ou a gente continua em pânico. E a mensagem do final do mundo não é uma mensagem triste. É uma mensagem do final de tudo que é ruim. Portanto, quando as pessoas elas pensam no final e ao pensar no final elas estão ficando mais alarmadas ainda, é porque não estão ouvindo Jesus falar. Jesus nunca fala para deixar você alarmado. Jesus fala para te dar esperança, a não ser que você o recuse. É bom ficar alarmado mesmo. Mas para quem está esperando em Jesus alguma coisa, não faz nenhum sentido, né? Esperar que Jesus conte uma história com final e o final é de pânico, de alarde, de desespero. Então tem que deixar ele falar mesmo. Por isso que essa revista é extremamente importante, como a Bíblia é importante ao dizer para a gente. E há uma frase muito legal de alguém que disse: eu não tenho medo do futuro porque Deus já está lá. Eu li o último capítulo. É boa a história. Isso é muito bom para a gente pensar. E se motivar a compartilhar essa mensagem. Cria uma expectativa aí também de querer saber um pouco mais, de estar preparado. Porque qualquer vídeo, qualquer fake news cai com muita facilidade, porque agora está sendo um momento de desespero. Sim. Eu quero buscar respostas rápidas, mas muitas vezes esquecemos de procurar em um lugar que já tinha a resposta, já tem a resposta no caso. Então, através da revista, é uma forma de conseguir ter uma orientação ali, de entender muitos dos questionamentos que temos dificuldades muitas vezes, ou nos esquecemos porque não nos abastecemos o suficiente. Essa revista vai ser lançada o próximo mês e você já sabe, faça uma doação para que outras pessoas também possam ter essa mensagem de esperança que é tão importante em meio a este mundão que está tão difícil. Guarda essa. Essa é minha. Os meus R$50 também. Não é doação hoje, Gostei desse dinheiro aí, viu? Tu viu? R$50. O dinheiro aí do novo presidente, o que é? A cara do novo presidente? É que R$50 não tá valendo muito hoje. Presidente do sindicato, do síndico. Nossa, tomei agora, hein? Não tá valendo muito. Não, tá valendo sim. Vale. Ou ela só quis garantir a piadinha. Mas retirado o que disse, porque são R$50 que vai ser o responsável por enviar 10 estudos bíblicos para 10 famílias no Brasil. Então, R$50 vale muito na mão de quem sabe administrar e abençoar outras vidas. Você viu, dona Josemar? Beijo para você. Você também, Abinal. Você tá valendo aí uns R$50 fácil. Tá bom, né? Fácil, é que não dava para perder a oportunidade. Tiraram a onça e colocaram o Abinal ali. Né? Nossa, viu ele mesmo. Não, mas tem a da onça também. Tem a da onça. Tem da onça também, né? É que não pode falar. Não pode falar agora. Aí, vou ficando por aqui, viu? Um beijão pra vocês aí de casa. Obrigado, Jô. Tchau, tchau. Senão haverá um evento final por aqui. É verdade, né? Amores, depois do intervalo, nós vamos conversar com a Bárbara Galantini, nós vamos pensar um pouco mais adiante sobre como o ambiente familiar pode ser conduzido ou deva ser conduzido na proteção das crianças, nas questões emocionais, desse relacionamento, dos vínculos que se criam em família, para que nós tenhamos filhos fortalecidos, famílias em paz, evitando ter que lidar com a fuga dos filhos, a ausência dos filhos, quando eles saíram em busca de viver, já que dentro de casa muitas vezes é o pior lugar para ele estar, o que é muito triste. Nós voltamos com você daqui a pouquinho. Eu ainda volto com a doutora Fara, produção. Ela continua por aqui ainda, a doutora Fara, que é advogada, junto com a gente. Nós já voltamos com você. Até já. Estamos de volta e o tempo voa, ainda mais quando a gente para pensar em coisas importantes e sérias e buscando respostas que devem estar na nossa mão
para a gente mudar esse mundo, pensar na nossa realidade, quando não é a realidade que nós mesmos estamos enfrentando. Hoje a gente está conversando sobre crianças e adolescentes que simplesmente desaparecem, que não são encontradas. Isso leva um sofrimento. O que fazer? Quais recursos podemos ter? Como nos relacionar dessa forma com o poder público? Quais coisas podemos fazer? E como criar em casa um ambiente também que diminua esse impacto, essa vulnerabilidade. Você tem uma experiência para contar, tem uma pergunta para fazer sobre isso? Que atitude de segurança você tem tomado para manter seus filhos mais protegidos diante de uma realidade que está envolvendo o nosso país? Fala conosco, manda o seu recadinho para a gente aqui no 12983150249. Já faz umas 3 semanas que a Darleide foi para lá, para a cozinha. E eu acho que pode voltar com a nossa Vamos para lá, doutora. Tá na hora, né? 3 semanas. Tá na hora de voltarem. Porque lá tem comida, né? Tem um suquinho, tem um biscoitinho ali. Até enquanto... Quem demonstra ter sentido tanto essa ausência é porque gosta da companhia. É verdade. Vamos ficar assim. Vamos buscar a Bárbara? Bárbara Opa, peraí, para não errar o nome, né? Galantini. Bárbara Galantini, ela está com a gente online, ela que é neuropsicopedagoga e também, né, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Já esteve presencialmente com a gente aqui no programa, né, Bárbara? Prazer recebê-la mais uma vez. E até, Bárbara, para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto aí familiar, onde algumas crianças querem sair desse ambiente, né? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Abinal, Darleide, Pastor Robson, doutora. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E, Bárbara, a gente até entende, como já foi trazido em alguns momentos aqui, a criança ela tem essa vontade de sair, às vezes chega, dependendo da fase, enfim, eu quero sair, quero ter minha independência, o que é diferente de alguém que está sofrendo abusos, está sofrendo maus tratos, enfim. E eu acredito que é um ponto já onde os pais muitas vezes nem estão prestando muita atenção no filho ou na filha, por isso que deixa uma situação caótica e complicada como essa. Mas tem casos que o lar acaba sendo um ambiente, mesmo sem perceber, os pais acabam criando um ambiente onde o filho não quer ficar ali e quer sair de casa. Quais são alguns dos sinais que podem ser percebidos aí pelos pais ou pessoas em volta de que essa criança corre um sério risco de fugir de casa na primeira oportunidade? É muito importante a gente começar pontuando que nem todo desaparecimento ele vai começar na rua. Então, se a criança, ela dentro de casa, está se sentindo emocionalmente desprotegida, a gente está encontrando ali uma situação de vulnerabilidade, se a criança ela não está se sentindo segura na presença da família, essa criança ela já vai ter desaparecido emocionalmente ali dentro daquele lar. Então, você começa ali a ter que entender e perceber o que acontece antes da criança tomar essa atitude de dizer que ela vai fugir de casa ou quando ela vai fugir de casa. Então, a gente precisa começar a entender o que está acontecendo antes. Então, talvez alguma mudança de vínculo, a criança ela começa a rejeitar a presença dos pais, ela começa a se fechar, ela começa a não querer estar ali no ambiente familiar, ela começa a dar sinais, né, dizendo, eu quero sumir, eu quero ir embora, seria muito mais legal se eu morasse com a minha avó, com a minha tia, com os pais dos meus amigos. Então, a fuga, ela sempre vai estar ali sendo, na prática, algo em que a criança já estava alimentando emocionalmente dentro dela há muito tempo atrás. Eu lembro que ontem nós conversávamos aqui com o Josebias, que eu passei metade do programa chamando-o de Jerebias, mas ele é um querido, só me chamou de Marleide no final. É verdade. É o mínimo, né? É o mínimo, assim, para ficar equilibrado, e é porque ele foi generoso. Mas o Josebias, ele, contando de como ele e o irmão foram torturados em casa, a família, a madrasta ali no caso, a mãe já tinha ido embora, uma situação, foi um programa assim que ontem nos emocionou em muitos momentos, muito fortes, de uma tortura familiar. E aquelas crianças, depois em comunidade, as pessoas percebiam que elas eram muito tristes,
apagadas, porque elas não tinham nem o direito de existir, elas apenas figuravam. E as pessoas percebiam, mas ninguém foi em busca de saber, porque afinal de contas, quem vai desconfiar que haja maus tratos, que a família não esteja cuidando como deveria cuidar? Então, estes sinais, para serem percebidos por esta família, talvez não sejam percebidos porque seja a família quem está envolvida nesse emaranhado de sofrimento, de violência, de vícios, mas restam os que estão do lado de fora observar. Cabe a nós também, da comunidade à volta, os vizinhos, as pessoas outras, os professores na escola, né, doutora Fara, também a perceberem esses sinais, porque dentro de casa pode ser que, de fato, ela não seja vista. E é um ambiente de adoecimento, né? Então, nesse caso, a Constituição bem fala, o artigo 227, 227 da Constituição, que é dever da sociedade, da família, de todos nós protegermos crianças e adolescentes. Quando a gente está falando disso, é que é de todo mundo mesmo. Algumas coisas têm uma obrigação maior, como os próprios pais ou os próprios professores dentro do ambiente escolar, mas é um papel mesmo social, porque é uma pessoa em estado de desenvolvimento e de vulnerabilidade. Infelizmente, esses casos são mais comuns do que a gente imagina. E como que eu posso, e isso é uma coisa muito interessante, muito importante, a gente ter um olhar um pouco mais atento, Bárbara, para identificar um sinal de que aquela pessoa está a caminho da porta. Eu falo isso porque violência é uma questão muito subjetiva. Então a gente vê, como a gente vê alguns casos, de você ver uma violência que deixou roxo. Mas há um aspecto de negligência, algo que pode gerar um tipo de reação comportamental. E eu queria saber de você o quanto dessa reação comportamental de uma criança, estou falando para pai, para professor, para vizinho, para líder de igreja, como que ele consegue perceber alguma coisa a ponto de chegar o momento de ter que interferir. Aqui a gente consegue começar a perceber nessa mudança da criança. Então, se era uma criança, um adolescente, sempre se demonstrou ser muito participativo na igreja, se participava do clube, por exemplo, estava ali sempre presente, e essa criança começa a querer se afastar, ela começa a se fechar. Algumas também começam a ficar ou emocionalmente muito abaladas, respondendo, chorando por tudo, ou então ela começa a demonstrar uma aparente, assim, frieza, sabe? Ela começa a ficar um pouco apática da situação. Então, por isso que é sempre muito importante, quando a gente está falando aqui de vínculos, né, entre professor, a gente já falou sobre isso também num outro programa, entre professor, entre ali o pessoal da igreja, entre o cuidador, é sempre muito importante você realmente estar atento também aquilo que aquela criança ela está recebendo de influência externa, né? Então, gostos musicais, filmes, séries. Então, crianças que às vezes elas gostavam de estar ali se abastecendo de coisas boas, de repente elas têm ali uma mudança onde ela começa a ouvir músicas melancólicas, músicas que só, né, terminam de afundar a sua tristeza, elas começam a ver filmes, desenhos, querer jogos, buscas por jogos cada vez mais violentos, cada vez mais dramáticos. Então, são sinais, pequenos sinais que essa criança, que esse adolescente, eles vão começar a fornecer. Verdade. E eu já trago até um dos assuntos que a gente vai trazer mais ao final do programa também, mas o que é de extrema importância a gente aproveitar e mencionar agora também, capítulo 8 da lição, ou melhor, do Guia de Estudos e revista Lar Docilar, trata justamente disso, transformando nossa casa em um lar, em um lugar acolhedor, em um lugar de amor, em um lugar de respeito, de perdão. Independente de qual seja a situação que você esteja vivendo, a gente tem a certeza de que Deus pode transformar todas as coisas, né? Pode fazer novas todas as coisas. É claro que precisa a gente querer, a gente aceitar esse chamado de Deus para tornar novas todas as coisas dentro da nossa vida e dentro do nosso lar. Eis a oportunidade para você fazer isso hoje mesmo aí na sua família. Tome essa decisão, tome essa atitude que eu tenho certeza de que vai trazer uma grande mudança para dentro do seu lar e
mudando e transformando gerações aí também. O WhatsApp para você pedir a revista Lar Docilar, já aparece aí na sua tela, que é o 12982444449. É só mandar mensagem. Se quiser o material em PDF para você já ler aí no seu celular, é um formato onde você baixa hoje mesmo e já começa a ler. Vai aparecer no WhatsApp também. Você manda lá, eu quero a revista Lar Docilar. Já vai aparecer ali se você quer ela física ou se você quer a revista digital. Você pode escolher as duas. Já baixa a digital e espera chegar a física, que em menos de um mês aí você já está recebendo essa revista maravilhosa. 12982444449. Peça sua. Bárbara, como educadora, como escritora também, estou vendo o seu livro aí atrás emoldurado, a capa dele emoldurada, como quem tem a atenção voltada ao desenvolvimento infantil, ao cuidado, a esse tempo tão especial da vida. O que você considera ser marcante para a gente dividir aqui com as famílias que nos ouvem com relação ao cuidado das crianças que estão tão necessitadas de atenção, de respeito às suas vivências? Por favor, compartilhe com a gente. Acho que aqui é muito primordial falarmos sobre como o lar ele precisa ser um ambiente seguro da criança. Então, a criança ela precisa compreender que o pai e a mãe eles vão estar ali presentes para ouvi-la e também para repreendê-la quando necessário, porque eles fazem todas essas coisas por amarem ela. Então, a criança, ela precisa se sentir segura a ponto de, seja lá o que tenha acontecido, ela conseguir ser verdadeira, se sentir confortável para se abrir e falar. Ela tem que sentir que o pai e a mãe, eles sempre vão estar ouvindo e tentando ajudar. Claro que é muito importante também, é primordial falarmos que, principalmente em casos de crianças, né, que possuem algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento e até mesmo as demais, todos nós precisamos estar aí abastecidos de um bom acompanhamento neuropsicológico, com uma equipe multidisciplinar. Ainda mais se a nossa família está enfrentando algum período crítico, se você está percebendo que o seu filho ele está começando a ter algumas atitudes diferentes, então procure uma ajuda profissional. Mas o primeiro passo é: observe o seu ambiente familiar e veja, será que você como pai, você como mãe, você realmente está fornecendo essa segurança e essa confiança para que seu filho entenda que o melhor lugar para ele estar é junto com a família dele. Obrigada, Bárbara. Deus abençoe a você e seu trabalho sempre, viu? Amém. Vocês também. Obrigada, linda. Queridos, nós já pontuamos aqui questões que são muito importantes, basilares, para a sustentação de uma casa, de uma família que ofereça segurança às crianças, aos filhos, aos adolescentes, a estes que ainda estão em formação e que são muito relacionados a uma dependência nossa enquanto pais, tutores, educadores, considerando suas necessidades no seu tempo de desenvolvimento. Mas a partir de agora nós vamos falar de algo ainda mais pontual, que é já em situações em que para alguns casos não temos respostas, para outras dá para localizar que o ambiente onde aquela criança estava é um ambiente que praticamente a expulsou, a deixou vulnerável às redes criminosas, aos crimes, à prostituição, enfim, e outras questões envolvidas. E nós vamos ouvir a história de uma mãe que vai contar o caso de a sua filha ter desaparecido nos anos 90 e simplesmente até hoje ela vive um luto permanente. Esse luto permanente é um ciclo que não se fecha. Como é que ela tem vivido nesse tempo todo? O que o seu coração de mãe ainda espera? E ainda hoje vamos conversar também com o delegado, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, tá bom? Para nos solidarizarmos também com as pessoas que sofrem esse tipo de situação tão grave. Vamos só assistir um trechinho dessa mãe contando da sua experiência. E ainda hoje no Entre Família você confere a história de Vera Lúcia. Ela que perdeu sua filha Fabiana, de apenas 13 anos de idade, enquanto ela estava indo para a escola. Ficou curioso? A gente volta já já.
Vamos lá, são 3h18, ao vivo, o programa Entre Família aqui na TV Novo Tempo. Obrigado pela companhia. Vamos, como o Darleide havia comentado um pouco antes, a Sara trouxe um breve relato da história que a gente acompanha agora. Vamos conferir então a história de uma mãe que teve a sua filha desaparecida, isso nos anos 90, e até hoje guarda ainda esse luto no coração. Vamos conferir. Parquinhos como este deveriam ser aquele local de pura diversão. Risadas, brincadeiras, conexão entre os pais e o filho e a filha. A criança falando, pai, mãe, olha só, olha pra mim, olha o que eu tô fazendo. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todas as famílias. Pelo contrário, existem muitos relatos de pais que perdem seus filhos assim, durante uma brincadeira, em um momento onde não se imaginava. Do nada, a criança desaparece. Essa história é parecida com a da Vera Lúcia. A Vera Lúcia perdeu sua filha Fabiana com apenas 13 anos de idade. Mas não foi em um parquinho como este, foi próximo da escola dela. Minha filha desapareceu no bairro do Jaraguá, na frente da escola Ana Siqueira, por volta das 14h30, no dia 12/11 de 92. Ela saiu para ir para a escola, foi a caminho da escola. Nesse dia não houve aula, porque faleceu um funcionário e eles foram dispensando conforme eles iam chegando na escola. E quando eu cheguei em casa, eu sempre trabalhei fora. Eu tenho mais 2 filhos, a Fabiana é a mais velha, ela é 9 anos de diferença de idade dos irmãos. E quando eu cheguei em casa com os pequenos, que eu vinha do trabalho com eles da creche, na minha cabeça, ela ainda estava na escola, porque ela saía às 7 horas da noite. Aí deu 7 horas da noite, ela não chegou, 7h20, ela não chegou, 7h30, eu já comecei a procurar, mas eu não tinha o intuito de sair de casa para procurar. Eu saí de casa porque naquela época, novembro, era horário político. E para não assistir o horário político, eu peguei as crianças pequenas para ir na padaria. E eu não sei porquê, talvez até a ironia do destino, eu acabei indo para a escola, que é outro caminho totalmente diferente. Chegando lá, a Vera perguntou para algumas crianças que estavam ao redor da escola se haviam visto sua filha, mas ninguém tinha visto Fabiana. Vera logo ligou para seu marido e começaram as buscas. Mas eu achei que quando eu chegasse na delegacia, ali eu já ia ter uma ajuda, sabe? Porque não se falava de desaparecimento de criança. Mas foi totalmente ao contrário. O rapaz que estava de plantão disse que tinha que aguardar 24 horas, que provavelmente ela estaria com um namoradinho, aquelas coisas que eles costumam, né? Eu falei para ele, olha, minha filha não tem namorado e nem tem o hábito de ficar fora de casa há tanto tempo. Não, a senhora não entende, a gente já é especialista nesse assunto. Ela sai, dali a pouco volta, não sei o quê. A senhora espera 24 horas e volta. Mas mesmo assim eu não me conformei. Eu falei, não, eu não vou esperar 24 horas, a gente vai continuar. Vera largou tudo e continuou procurando. Passadas as 24 horas, retornou à delegacia, mas ainda assim não quiseram fazer o boletim de ocorrência. No meio de tantas esperas, Vera só conseguiu fazer o BO 5 dias após o desaparecimento de Fabiana. Eu imaginei que ele fosse na região que eu morasse, né, fazer uma averiguação. Falei, mas o senhor vai fazer só o boletim? O senhor não vai dar foto da minha filha para policiais que estão na rua? Ele falou, não, essa não é minha função. Eu vou fazer o boletim de ocorrência e se ela não voltar em 10 dias, a senhora volta na delegacia. Falei, caramba, então o que adiantou? Mas é um desespero tão grande que não tem como você explicar o que você sente. Você para tudo, você tá entendendo? Você para a sua vida completamente. A minha sorte é que eu trabalhava numa empresa e o diretor da empresa falou, não, Vera, usa o tempo que você precisa. Mas a minha empresa, eu parei totalmente, abandonei os filhos na casa dos vizinhos, não cuidava de casa. Eu voltava para casa, tomava banho, vestia a mesma roupa e já ia para a rua de novo. 10 dias depois, a mãe desesperada retorna à delegacia como orientado, mas escuta que dali em diante seria em outro local. Dali mesmo eu já peguei o trem e fui para lá. E aí eu falei para a moça, olha, eu sou mãe da Fabiana, minha filha está desaparecida desde o dia 12, eu fiz o boletim no dia 17. Aí a moça olhou lá e falou assim para mim assim,
Aguarda um momento, mãe. Aí eu sentei lá na cadeira para aguardar. Quando ela voltou, ela falou assim: a senhora está enganada, não tem nenhuma Fabiana desaparecida. Aí nesse momento eu falei: meu Deus, eu tô louca, né? Um sonho, um pesadelo, né? Aí eu ainda agradeci ela e falei: tá bom, obrigada. Aí quando eu me dei conta que eu ia embora no elevador, eu falei: mas peraí, eu tenho um boletim de ocorrência, isso não pode ser um sonho, um pesadelo. Então, retornou e apresentou o boletim de ocorrência que estava em suas mãos. Contudo, a resposta do delegado chocou Vera. E aí ele falou para mim assim: senhora, a gente não recebeu nenhum telex naquele tempo, era na base do telex, do desaparecimento dessa criança. Mas eu vou ser muito sincero para a senhora está dizendo para mim que a senhora já foi em todos os lugares, procurou para todo lado aí, e eu vou dizer para a senhora uma coisa muito séria. Não quero te assustar, mas são 24 horas ou 48 para registrar um desaparecido, uma pessoa desaparecida, seja ela criança, adolescente, seja ela qual for, e são 72 horas para enterrar um indigente. Eu fui claro para a senhora? Aí eu peguei e falei para ele assim: o senhor está tentando me dizer que eu não vou encontrar minha filha? Ele falou assim: senhora, eu estou dizendo para a senhora a realidade. A senhora entende o que é a realidade? Minha filha, ali já foi, você imagina, né? Não preciso te falar o escândalo que foi, assim, da minha cobrança em cima dele. Eu falei: olha, vocês demoraram 5 dias para fazer um boletim de ocorrência. Eu imaginei que fosse acontecer dessa forma, não aconteceu. Manda eu vir aqui, você disse que o telex não chegou aqui, quer dizer que a minha filha não está desaparecida. Senhora, é o que eu estou tentando te explicar. E eu saí dali muito revoltada, mas eu continuei a minha busca. Falei: bom, já que ele não vai fazer nada mesmo, vou eu mesmo começar a procurar. E eu comecei já a procurar numa busca, assim, aonde eu imaginava que podia estar. Você está entendendo? Por exemplo, aquele tempo as crianças se reuniam na Praça da Sé, na Praça Marechal. Eu pensei, de repente, se envolveu com alguém aí, vai saber, né? Se apaixonou, vai saber. Passaram-se 15 dias, 1 mês, 3, 6, 12 meses, 3 anos e Vera continuava na procura por sua filha. Até que encontrou Ivanise, que também havia perdido sua filha na zona norte de São Paulo, também aos 13 anos e que também se chamava Fabiana. As duas se uniram e formaram uma associação que ajuda familiares a reencontrarem seus entes queridos. O Projeto Mães da Sé é um projeto que ele dá apoio psicossocial. Ele faz encaminhamentos jurídicos para os casos em que requer esse encaminhamento. Nós temos uma parceria com a Defensoria Pública e é um projeto que ele acolhe mães que têm filhos desaparecidos, mães e familiares que têm filhos desaparecidos. O Projeto Mães da Sé é um projeto que ele dá apoio psicossocial. Ele faz encaminhamentos jurídicos para os casos em que requer esse encaminhamento. Nós temos uma parceria com a Defensoria Pública e é um projeto que ele acolhe mães que têm filhos desaparecidos, mães e familiares que têm filhos desaparecidos. Ao longo desses 30 anos, nós já cadastramos mais de 12 mil pessoas e temos um resultado de quase 6 mil pessoas encontradas. Nós temos 42% das pessoas que desaparecem, a gente consegue localizar. Essa é a porcentagem, entendeu? Vera transformou sua dor em ação e hoje já se completam mais de 3 décadas do desaparecimento de sua menina. Em busca, né, para saber, olha, não tem como eu te explicar o que a gente passa nesses primeiros momentos. Depois você vai aprendendo a conviver com a dor, né? Não que ela passe, ela não passa nunca. Mas você passa a conviver com a dor, você passa a dominar mais os seus sentimentos na hora que você vai conversar com as pessoas. E você vê que você é tão pequeno perto de tudo e por você morar numa periferia,
ser de uma pessoa humilde, né? Sem conhecimento, ninguém tá ali para te ajudar. Mesmo uma pessoa que você pensa que podia te ajudar, não tá nem pronto para ouvir sua história. Eu tô há 34 anos procurando por minha filha. Nunca houve uma denúncia da minha filha, nunca houve um vestígio da minha filha. Se ela tá viva, ou se tá morta, ou se tá em um outro país, né? Eu nunca vou saber. Mas eu continuo esperançosa, né? Que um dia, quem sabe, né, eu consiga pelo menos uma resposta. No meio de tantas incertezas, lutas, esperança e de alguns objetos e fotos que ainda ficaram, Vera deixa um recadinho para os pais que ainda têm o privilégio de cuidar de seus filhos. Dê muita atenção aos seus filhos, procure saber onde estão, com quem estão, você está entendendo? Para onde vão, porque isso é extremamente importante. Hoje a gente tem as redes sociais, hoje a gente tem o celular, hoje dá para os nossos filhos ser melhor monitorado do que há 30 anos, 34 anos atrás. Mas eu percebo que hoje também muitos familiares deixam os filhos numa liberdade excessiva. Então você dê liberdade, mas também dê responsabilidade, porque a maior responsável pelos seus filhos somos nós, pais e mães. Não que nós sejamos culpados pelo desaparecimento, mas a gente pode evitar o desaparecimento sabendo com quem estão, onde estão, para onde vão, você entendeu? Dando essa atenção mais e tendo um diálogo muito aberto com os filhos. Eu queria, antes de qualquer coisa, te mandar um abraço e gostaria de te abraçar, Vera, porque há respostas que simplesmente a gente não tem, há dores que a gente se solidariza, mas não consegue dimensionar, de quem procura um filho há tanto tempo e de quem mantém a esperança. Eu acredito, continuo acreditando que Deus tem a palavra final sobre absolutamente todas as coisas e Deus não é uma ideia. Deus é um ser real e não há nenhuma lágrima que tenha escorrido dos nossos olhos que já não tenha escorrido pelos dele. Então, eu gostaria de lembrar, e eu sei que você acredita nisso, de que para Deus, a sua filha não está desaparecida. Ele sabe exatamente o momento em que você vai reencontrar. E é por isso que a gente continua falando. Isso nos dá combustível para continuar andando. E tem uma mensagem no meio da Bíblia, linda, dizendo assim: caiu a grande Babilônia. É disso que está falando. Deus vai dizer assim: isto vai acabar. E quando Deus diz que isso vai acabar, ele vai acabar definitivamente. Essa não é só uma razão para a gente chorar. Essa é uma razão, e um assunto como esse é para a gente continuar fazendo o que está fazendo, pregando e falando de maneira relevante, imponente e com certeza sobre essas coisas, porque o que nós temos, e vamos nos apegar, como você que nos inspirou assim, a esperança de que sim, há uma solução em Cristo Jesus quando a gente se sente assim, totalmente impotente, mas Deus não é. Não existe desaparecidos para Deus. Tenho a oportunidade agora de conversar com um delegado de polícia que vai responder as nossas perguntas e uma questão tão importante, Carlos Cerone, que se dispôs a estar conosco. Muito obrigado por esse seu tempo à disposição de estar com a gente, falando desse assunto tão sério, tão importante. Muito boa tarde, Carlos Cerone, e é muito bom estar com você nessa tarde aqui no nosso programa. Boa tarde, pastor, boa tarde a todos. Estou à disposição para esclarecer o que for possível, necessário e ajudar a todos aí. A gente acompanhou uma história que ela traz em si, se o senhor percebeu, uma ideia que é muito popular, que foi solidificada na mente das pessoas, que é a ideia da busca pós 24 horas. Então a gente tem assim uma tensão, né, entre nós, né? Porque para quem está tendo uma perspectiva que vê um caso de aparecimento, a ideia lógica é de que quanto mais tempo passa, pior. Então, colocar um prazo, o que existe de real nisso tudo? Qual é o procedimento correto e qual é o protocolo de procura por uma criança ou um adolescente desaparecido? Doutor, a realidade exige que a gente faça exatamente o contrário disso, né? Não tem que esperar nenhum prazo, não tem prazo mínimo. Aliás, o quanto antes esse BO, esse boletim de ocorrência for feito, maiores são as chances reais de encontro da pessoa, né? Seja ela criança, adolescente ou mesmo uma pessoa adulta. Então, esse mito, né, ele atrapalhou por muito tempo, né, algumas pessoas diante da falta de informação,
mas a gente esclarece que, e reforça, é importantíssimo que se faça o BO o quanto antes, né? E aí, leve todas as informações possíveis, né? Para que isso seja incluído, inserido no BO, e a gente tenha maiores chances de encontro. Por exemplo, né? Foto recente da pessoa, as roupas que ela estava usando, último local onde ela foi vista, quais os seus contatos frequentes, redes sociais, se tinha telefone, qual é o número, né? Para que a gente possa fazer um trabalho de investigação imediato e assim ter maiores chances de encontro da pessoa. Eu tenho 2 perguntas para te fazer sobre isso, e a primeira a gente fica desesperado. Então você pensa num pai, uma avó, alguém, numa situação como essa, é comum que ela se desestabilize emocionalmente. O que você diz na sua experiência que uma pessoa não deve fazer numa circunstância como essa? Bom, em primeiro lugar, só para reforçar, pastor, é necessário que o boletim de ocorrência seja feito como primeira providência para que, diante desse primeiro momento já de acesso aos órgãos públicos, a gente possa também distribuir essa informação, né, do desaparecimento para outros órgãos públicos dentro de um sistema, né, todo que vai permitir, então, que a gente verifique se ela possa estar num serviço de saúde, né, um serviço social ou uma outra circunstância até de verificação, serviço de verificação de óbito no município ou IML, no caso do estado, né, para que a gente possa fazer toda essa rede de contatos iniciais para que a gente tenha maiores chances de encontro, né, da criança, adolescente ou do maior de idade. Em relação à pergunta do senhor, o que a gente recomenda, o que a gente sugere que seja feito nesses casos, né? Antes do desaparecimento, há sinais, né? E o que os pais devem fazer sempre, né? Se possível, diante das possibilidades? Observar mudanças bruscas de comportamento da criança, né? Então, a criança e adolescente, elas costumam dar sinais antes de qualquer situação mais grave, né? Então, elas têm mudanças de humor, se isolam, têm medo de algum lugar, queda de rendimento escolar, né? Uma agressividade assim, fora do padrão. Isso tudo tem que ser observado com atenção, né? Então, é recomendado que os pais conheçam o comportamento normal do filho e percebam quando fogem do padrão, né? Na sua experiência, outra coisa importante. Na sua experiência, nesses processos de investigação, de procura, e aqui a gente está falando de 2 situações, né? Uma é uma família, uma casa, um lar, que não cria um ambiente adequado a ponto de que alguém se impulsione a estar do lado de fora, mas também existe um outro processo que é o próprio desaparecimento, porque daí a gente cria 2 instâncias, né? Uma é a pessoa que desaparece, e isso já é um problema social também, porque não se deve desaparecer pessoas assim, né? Mesmo que, e isso tira da gente a oportunidade de consertar aquela casa, uma vez que aquela criança desapareceu. Mas nos casos de desaparecimento onde não há uma desestruturação familiar, mas que pais que procuram, que buscam, como é o caso de uma mãe preocupada ali com o filho, dá para a gente pensar num perfil de desaparecido, ou esses casos de desaparecimento não têm um padrão? Existe alguma incidência? Justamente essas questões familiares. Pessoas mais vulneráveis a desaparecimento, fora essas questões de uma casa que não funciona? Não tem padrão definido de forma objetiva, né? Isso o que é possível a gente verificar é que, analisando caso a caso, a maioria deles tem relação justamente com a questão familiar, né? Com a questão do comportamento da criança e do adolescente. Então, nesse sentido que eu citei, né, um exemplo anterior, e tem outras ações que a família pode fazer para que seja evitado. Agora, isso não significa que
mesmo que a família tenha um acompanhamento de perto, mesmo que a família dê voz ativa ao filho, né? Ou seja, permitir que ela fale regularmente, exponha os problemas, mesmo que ela faça isso, isso não define, né? Se a criança ou adolescente vai de fato fugir ou desaparecer ou não, né? Não tem um perfil assim objetivamente definido. Então, o que a gente pode falar é, sim, atenção dobrada e foco de todos, sobre todos, e um cuidado e uma procura consciente, né, do que a gente pode fazer em relação à população, o civil organizada, poder público e mobilização, porque não há uma escolha. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante a gente entender essa questão e esclarecer, inclusive, sobre esse mito principal aí do 24 horas. É importante a gente reforçar também que deve ser feito um boletim de ocorrência o mais rápido possível, com a maior quantidade de informações possível, que isso possibilita uma busca mais acurada. Deus abençoe seu trabalho, sua família. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Obrigado, pastor. Um abraço a todos e sempre à disposição para o que for útil aí para ajudar a sociedade e a gente, né, conseguir evitar esses desaparecimentos. Muito obrigado. Você que esteve com a gente, prestando atenção, olha, para a gente reforçar para você aqui e pensar e atitudes que a gente pode tomar na prática sobre isso. Olha lá. As atitudes práticas para você proteger seu filho. A primeira, observe mudanças bruscas de comportamento. E eu vou dizer uma coisa acrescentando aqui. Observe qualquer mudança de comportamento. Não existe mudança que não seja significativa. Às vezes a mudança não foi brusca. E a gente é que não percebeu. A gente tem que mudar. É importante dar voz emocional à criança. Isso participa de validação. Isso é validação. Quando a criança falou, a gente tem que fazer essa leitura e esse ouvido ativo. Busque ajuda antes do conflito virar crise. Quão importante a gente ter sempre à nossa disposição, dentro do nosso campo de relacionamento, pessoas maduras e capazes de ajudar. Não se isole e nunca trate o filho como moeda de troca. Nunca. As pessoas precisam saber e entender o seu valor em casa, porque estar em casa deve ter um significado para ele. Darley, Jared. E até nesse ponto aí de moeda de troca, às vezes a gente pode ver isso de uma forma mais nítida em casos de pais separados, né? E a criança acaba sendo ali um objeto que às vezes ou vai para lá ou vem para cá, e um fala daqui, outro fala dali, um fala mal do outro e puxa vida. Cuidar, né? Cuidar dessas crianças aí, especialmente, né? Trazer todo o acolhimento para que momentos como esse também não aconteçam, né? De separação e até mesmo... As pessoas não precisam ser contra umas às outras. Elas só precisam ser excessivamente a favor delas mesmas. Então, quando alguém tomou uma decisão por si que não envolveu ninguém, a minha felicidade, a sua felicidade pode ter virado um inferno. E o fim da vida de alguém, nesse caso. Ainda que discursando que eu dou a vida pelos meus filhos, né? Amores, depois do intervalo, a doutora Fara ainda vai compartilhar com a gente de uma ferramenta que está disponível para alcançar pessoas em torno de 160 quilômetros do lugar do desaparecimento de uma criança. É uma ferramenta que também nós devamos conhecer. Nós já voltamos com você, as suas interações, as suas perguntas, logo depois do intervalo. Até já. Acompanhou aí no intervalo, né, o que vai acontecer nessa sexta-feira aqui na TV Novo Tempo, a partir das 18h45, um Revista Novo Tempo, ao vivo, especial aqui na TV Novo Tempo, e logo na sequência, aquela programação linda também da ADRA, para a gente compreender um pouco mais e espalhar um pouco mais o que é esse projeto. Quais são, né, os alcances da ADRA, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil? Como você pode ajudar, por exemplo, Minas Gerais e vários outros lugares do Brasil que sofrem com tragédias naturais, desastres naturais ou mesmo conflitos, guerras, onde a ADRA está presente. E logo após essa programação especial, às 9h da noite, um especial Guerra no Oriente Médio. Tem dúvidas aí sobre o que a Bíblia vem falando sobre esse assunto? São sinais? É para a gente ficar alerta ou é para a gente ficar com mais esperança ainda em nosso coração? Quer saber mais? Então não perca. Essa sexta-feira aí tá imperdível, hein? Como sempre, claro, mas essa em especial, assuntos bem atuais aí para você acompanhar, tá bom?
É isso. Fara, antes de irmos para o intervalo, eu disse que você iria compartilhar com a gente mais uma ferramenta disponível para que as famílias que infelizmente possam vir a passar por uma situação de desaparecimento de um filho, de um ente querido, de qualquer pessoa, deva buscá-la. Estamos falando de uma ferramenta que precisa estar junto à Polícia Federal, à Polícia Estadual, Federal, Polícia Civil, mas que é importantíssima, chamada Amber Alert. É o Ministério da Justiça junto com a polícia e a Meta. A gente falou muito dos problemas e perigos da internet, mas a gente tem tecnologias suficientes hoje para chegarmos em outros lugares. Então, lá, infelizmente, na situação da Dona Vera, nos anos 90, nós não tínhamos essa ferramenta, nós não tínhamos essa possibilidade. O que ela faz hoje? Quando você chegar, a informação salva vidas, a informação transforma. Então, se você chega na polícia, fornece todas as informações que o delegado passou, pede para ele ativar o Amber Alert. Claro que eles utilizam o critério deles, mas pede para ativar. Porque ali vai aparecer num raio de 160 quilômetros no Instagram ou no Facebook de todo mundo que reside naquele lugar. Então, todo mundo vai estar em alerta, vai receber aquela imagem com as informações para saber que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa está desaparecida, sobretudo as crianças, para que possam também auxiliar nessa busca e a gente ter essa resposta mais rápida. Então, quanto mais rápido você for, mais rápido de emitir esse alerta, melhor é. Além disso, acho que é muito importante que a gente possa falar também sobre o próprio pedido de ajuda. Nós temos a ferramenta hoje, que seja Instagram, TikTok, qualquer uma delas, o próprio grupo de WhatsApp, uma mobilização, porque é realmente uma situação que precisa de rapidez para solucionar. Então, se a gente tem essa voz, essa oportunidade, coloca a foto, publica, pede para as pessoas comentarem, compartilharem e assim a gente tem um grupo maior de gente para poder ajudar nessa situação, porque os minutos contam muito e a gente pode ter essa vida para sempre perdida ou para sempre com essa resposta positiva. E até quando essa pessoa é encontrada, seja criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, é necessário voltar à polícia para comunicar, foi encontrada, para que eles continuam toda aquela busca tal, para dizer, tá tudo certo, para que não haja aquela demanda tão grande e poderia estar sendo, sendo atrás de outras pessoas que não foram encontradas ainda. Perfeito, sem dúvidas, porque daí a gente traz exatamente, cada caso requer sua atenção específica, mas é importante também ter a resposta, para eles saberem também com dados e informações o tempo de resposta, como foi encontrada, qual foi a situação de fato. O melhoramento. Porque até então o pastor fez a pergunta, quais são esses dados, qual é o perfil? Se você não informa essas questões, como é que a gente consegue traçar um momento, um perfil, um jeito específico, um local específico, se a gente não tem isso mapeado e bem estruturado? Tem uma política pública eficiente. Exato. E aí a gente faz com dados. A gente só pode cobrar quando a gente tem essas respostas, quando a gente tem essas informações. E aí é também nosso papel, né? A gente vai lá no desespero, mas a gente esquece de agradecer. Parece que quando a gente está pedindo a Deus, né? A gente vai lá, pede, ora quando a situação está difícil, depois esquece de orar para agradecer. Então fica aqui esse alerta pensando também na nossa vida espiritual. Verdade. É importante levar em conta, mais uma vez, que esse é um assunto que demanda cuidado justamente porque os números têm crescido. Há a circulação de crianças que são raptadas, que são sequestradas, cooptadas para fins como, maiormente, exploração sexual, até mesmo para mendicância, para as crianças serem usadas na rua, em outras cidades, em outros estados, como pedintes para alimentar uma rede de criminosos que se sustentam a partir disso. Especialmente meninas em maior número desaparecem, muito em função de serem as meninas mais usadas nesse tráfico de exploração sexual, que são o maior número de casos é nesse sentido. E os dados de que alcançam até setembro de 2025, de fato, comparado com outros momentos dos registros feitos, tem sido um crescente. A região do norte do Brasil, uma região das mais afetadas, interior do Nordeste também, as cidades litorâneas também são bastante afetadas por esse tipo de experiência.
E as grandes cidades que demandam ali muitas desigualdades nessa estrutura social bastante comprometida, onde se vê pessoas sempre muito pobres que têm dificuldade de denunciar, de fazer até um boletim de ocorrência, coisa que diferentemente ocorre se for em alguém de classe média alta, em que o grito é ouvido muito mais rapidamente. Então, que nós tenhamos essa ideia de que nós estamos falando de algo muito real, muito prático e que está acontecendo agora. E é bom pensar com profundidade e amplitude, mesmo que você pare e fale assim, mas isso é um pequeno grão de areia. Mas você pode ser um pequeno grão de areia num olho, e isso faz enorme diferença. É que a ideia que nós de alguma forma assumimos de que uma vida pode ser plena de forma individualizada não é verdadeira. Cada dia que a gente para, cada momento, cada situação que a gente pensa, ela vai levar a gente a uma conclusão. Para que você tenha uma vida plena, você precisa de mais pessoas na sua vida. Então essa ideia de que é possível viver uma vida plena com um círculo de 5, 6 pessoas, ou seja, eu, minha esposa e meus filhos, ela é falsa. Nós não conseguimos simplesmente assim. Não conseguimos. E você tem sido bombardeado o tempo todo a se tornar cada vez mais individualista. E cada dia que a gente passa, a gente percebe que isso é uma falha, assim, brutal. Quando a gente fala de desaparecidos, a gente está falando assim que ele desapareceu, e eu reforço a dizer, porque o espaço de vida dele era tão pequeno que um passo para lá ele já está no mundo estranho. Um passo para além do quintal da sua casa e o mundo inteiro já ficou estranho. Ou seja, não existe uma comunidade ao redor, não existe uma coletividade ao redor, não existe nada. Ou seja, é um planeta onde há bilhões de uns. Isso simplesmente não é sustentável. A gente precisa de mais gente compartilhando ideias comuns, os mesmos sonhos e uma identidade coletiva de sonhos que se realizam nos outros. Ou é isso, ou a gente vai ficar empurrando a maré com o rodo. Só queria acrescentar rapidinho uma informação de que também há entre essas, vai dar tempo sim, de eu dizer que também muitas crianças são raptadas para adoção ilegal. Isso também consta. É verdade. Enfim, vamos às interações, né, Binal? Vamos lá, quem chega por aqui já com a primeira interação pra gente, jogando na tela, Joselma. Olá, amo esse programa. Minha Obrigada. filha de 6 anos é um grude comigo. Nós fazemos muitas coisas juntas, mas quando dou uma bronca nela para corrigir, ela arruma a mochilinha, olha só, e diz que vai embora. Então eu falo para ela que na rua ela não tem carinho, amor, proteção. Então ela desiste, me abraça e pede até desculpa. Bonitinha, faz parte. Abraço, Joelma. 6 aninhos, olha só. E a Júlia Garcia, em casa buscamos um diálogo aberto com nossa filha para que ela se sinta sempre segura e à vontade para se abrir conosco, além de buscar um ambiente de amor. Maravilha, Júlia, Deus abençoe você. Clara Lopes, boa tarde. Eu ensino desde pequeno a saber o nome completo, o meu nome e um telefone. Ah, muito bom, em casa também. Também oriento que se perder, procure um policial ou uma mãe com criança. Ah, boa dica. Boa, Clara. Beijo pra você, querida, também. Fala pra minha filha, joga uma pedra num carro com alarme. Boa. Eu evito expor meu filho ou humilhar na frente de outras pessoas. Não, não é pra humilhar atrás das pessoas também não, né? É verdade. Sozinho. Corrijo no particular e explico o motivo da correção. Quero que ele me veja como apoio e não como ameaça. Larissa, abraço, bem, Larissa. Beijo. E a Aline Gomes disse, uma vez meu filho, que tinha uns 4 anos, se enfiou numa arara de roupas de uma loja de departamento. Eu fiquei de longe olhando e quando ele percebeu que não me via, ficou de olho arregalado. Depois de um tempinho eu apareci e conversei com ele explicando que não poderia ficar longe da mamãe e do papai. Nunca mais ele fica longe da gente e segura a nossa mão em lugares com muita gente, até hoje com 9 anos. Uau! Beijo, Aline. Obrigada a todos que participaram com a gente. Valeu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A história de um filho desaparecido que foi achado. Isso significa que quem segue aquele que é chamado de seu Salvador, ele tem que se parecer com ele em tudo, inclusive nas suas atitudes. Deus não pode ficar indignado e a gente não. Ele não pode ter o impulso de buscar e a gente não. Mas eu quero te chamar para pensar uma coisa sobre nós todos nesse momento. De sonhadores o mundo tem precisão e a terra só será céu quando a gente aprender a trazer as estrelas para o chão. Há um padrão de sonho que precisa voltar para o nosso coração. A gente precisa voltar a sonhar com abraços,
e não com notas. Sonhar mais com sorrisos e convívios e uma comida simples à mesa, num momento onde não há necessidade de pedir desculpas, e se pedir, elas já são prontamente aceitas. Mais do que um lugar bonito, sonhar e viver, planejar, almejar um relacionamento bonito, onde as mãos se estendem com mais facilidade. A gente precisa voltar a ter sonhos de verdade. Sonhos de verdade são sonhos de pessoas. Você já foi uma viagem daquelas que é uma roubada, farofada, sabe? Aquela que você vai para a praia e o carro ferve no caminho, mas quando você olha ao seu redor, você pertence a uma turma de verdade e você ri muito do dia e do momento que vocês esperaram o guincho, porque uma viagem gostosa não é num carro confortável apenas, porque você pode estar no melhor dos carros e brigando com todo mundo lá dentro. Sonhos de verdade são sonhos com pessoas. O mundo feliz é um mundo com pessoas. Deus vai transformar o mundo, mas vai transformar o mundo 1000 anos depois que ele transformar as pessoas. Ele vai fazer uma nova terra, mas ele está criando as novas criaturas com muita antecedência, porque um novo céu, uma nova terra é um novo lugar para novas pessoas, sabe? Essa nova criatura não é aquele que deixa de fazer uma porção e uma lista, mas aquele que tem desejo de se realizar nos sonhos dos outros. Aquele sonho de gente feliz, de gente alegre, de gente simples, de gente que se abraça e de gente que não tem tanta necessidade de pedir perdão. E se tiver, sabe que será prontamente aceito. Não é só subir para o céu, é trazer ele para cá. Muito bem. Obrigado, Fara. Fizemos coral. É verdade. Obrigada a vocês. Beijo, querida. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Amém. Amanhã a gente vai falar sobre divórcios no Brasil, como está a qualidade do seu casamento. E os dados são alarmantes, viu? Sobre casos de divórcio. Vamos pegar algumas dicas aí para melhorar ainda mais o relacionamento. Meus amores, vem aí o Vida e Saúde. Vem com o Dr. Pablo Canales, Wagner Cantori, na companhia, claro, de Teru Gouveia. Saúde mental para você. Beijo! Valeu, gente!